Olá amigos, eu tô aqui com vocês retomando Improvisados na Área, agora neste começo de Campeonato Brasileiro, isso mesmo, Campeonato Brasileiro 2021 começa, Brasil ainda em pandemia, Brasil ainda seguindo protocolos de saúde, mas o futebol não vai parar e a gente vai acompanhar muito de perto com vocês tudo que pode acontecer nesta competição nacional, para mim, pessoalmente, uma das mais importantes, mais legais do nosso futebol. E aí a gente retoma os comentários que a gente vinha fazendo sobre o futebol de modo geral no Brasil e no exterior. Eu queria falar desse Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, um campeonato longo, um campeonato que tem queda, tem rebaixamento, os 4 últimos vão ser rebaixados para a Série B que já tem Vasco, já tem Botafogo, já tem Cruzeiro, já tem times grandes esperando para tentar sair este ano e voltar à principal competição, a Série A do futebol nacional. Não vai ser uma competição fácil, não vai ser uma competição curta. Os times têm que se preparar para encarar 38 rodadas, para encarar um calendário que vem machucando demais clubes, jogadores, comissões técnicas, mas o Campeonato Brasileiro é o nosso principal produto, vai ser passado para o mundo inteiro e as equipes têm que se preparar. Volto a falar que os principais concorrentes são aqueles que a gente já vê com elencos mais fortes, com elencos mais inchados, com trocas, sobretudo, de um jogo para o outro. Aposto muito no Atlético Mineiro, um time que conseguiu se acertar agora nas mãos do Cuca, um time que tem Hulk como um dos seus principais jogadores e que fez a melhor campanha na Libertadores na fase de grupos, por exemplo. Então é um time que a gente tem que ficar de olho, esse Atlético Mineiro. Lembrando que o Atlético Mineiro é o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro, né? Primeiro campeão lá em 1971 e depois disso não ganhou mais. É um time forte para mim, é um time credenciado para ficar com o título desta temporada. Flamengo e Palmeiras são os outros dois. Flamengo com um elenco muito bom, a gente está aguardando a possível saída do Gerson para o futebol europeu. É um jogador importante, é um meio de campo que joga muito bem, que tem a confiança do Rogério, mas que está numa negociação muito adiantada com o futebol de fora, com o futebol da Europa. Isso vai ser uma perda grande para o Flamengo, vai enfraquecer sim o time, porque o Rogério não vai encontrar um outro jogador como ele. Mas o Flamengo continua sendo um dos principais times candidatos a ganhar o Campeonato Brasileiro, ao lado deste Palmeiras. Este Palmeiras que agora começa uma competição sob o comando do Abel Ferreira. Na competição passada ele entrou no meio do caminho e agora começa desde o começo uma competição longa. O Palmeiras tem elenco, o Palmeiras sabe usar os seus jogadores, tem jogadores da base, conseguiu fazer isso na Libertadores e no Campeonato Paulista e foi bem nas duas competições, chegou à final do Campeonato Estadual e também se classificou em primeiro lugar no seu grupo da Libertadores. Então são times credenciados para ganhar esse Campeonato Brasileiro. E queria falar de São Paulo também. São Paulo que foi campeão estadual, campeão paulista, tá com muito moral, moral elevado. Não ganhava desde 2005 o Campeonato Paulista, ganhou e ganhou bem do Palmeiras. É um time ajeitado, tem no Crespo, seu treinador argentino, um ponto forte, tem no Muricy Ramalho, um outro que voltou para o Morumbi, uma peça fundamental para organizar tudo isso. O presidente Júlio Casares também parece combinar com todo o que está acontecendo no São Paulo nesse momento, então passa a ser um desafiante, um time que manteve o elenco com alguns reforços, Benítez, por exemplo, Miranda, outro reforço bom, mas passa a viver uma situação um pouco mais confortável, de confiança, e para mim é um desafiante muito forte a Palmeiras, a Flamengo e a Atlético Mineiro. Esse Internacional, gente, eu preciso esperar um pouco mais para ver o que esse time pode apresentar na mão do Miguel Ángel Ramírez. Ainda não vi um Internacional forte. A mesma coisa em relação ao Grêmio, depois da saída do Renato
Gaúcho e da entrada do Thiago Nunes. É preciso esperar um pouquinho mais. O Santos está em baixa, o Santos com o Fernando Diniz ainda não responde o que precisava responder. Muitos jovens no elenco, Marinho ainda não voltou depois de lesões, depois de pegar Covid-19, precisa de um tempo, não conseguiu a classificação na fase de grupos da Libertadores, está devendo na temporada e não entra forte, no meu modo de ver, no campeonato brasileiro. O Corinthians é uma grande aposta com Silvinho no comando, é uma grande aposta, a gente não sabe o que pode sair desse Corinthians. Silvinho com Doriva vão comandar o time, o elenco é fraco, o elenco tem alguns bons jogadores, mas individualmente eles são bons, mas em grupo, coletivamente, eles ainda não responderam à altura da tradição deste Corinthians. Para mim, é um grande ponto de interrogação e o Corinthians dessa vez corre risco de ser rebaixado. E aí você tem algumas outras apostas. Atlético Paranaense pode aprontar, é um time bem competitivo, sempre vem forte. América Mineiro do Lisca é um time interessante, é um time que está aprendendo a disputar as grandes competições, pode acontecer também. Você tem os times do Nordeste sempre fortes, mais em condição ali, mais ou menos, né? Bahia, por exemplo, você tem o Fortaleza, você tem um Fluminense no Rio que dá o ar da graça, que vai bem na Libertadores, que vai bem no Rio de Janeiro e que promete também fazer um bom campeonato brasileiro, como foi na temporada passada, repetindo um pouco a dose agora na mão do Roger Machado. Tem o Bragantino, forte candidato também, aprendendo a jogar as divisões principais, também aprendendo a viver como um time rico, tem um investimento da Red Bull legal, então é um time bacana. Se não perder jogadores, se conseguir enxertar alguns novos neste elenco, pode dar o que falar. Esta é a proposta, a condição do Bragantino nesse momento. O Sport sempre perigoso no Recife. Então, o campeonato tem os times do Sul também, né? Juventude, um pouco mais pontos de interrogação, Chapecoense, um pouco mais pontos de interrogação. Mas é um campeonato legal, é um campeonato que começa neste fim de semana, sábado, domingo, e as rodadas vão continuar no meio da semana. Vai apertar o calendário do futebol brasileiro, mas é um campeonato que só tem jogos interessantes. Quem sai na frente geralmente tem uma condição melhor, porque consegue administrar as partidas em função dos outros campeonatos, em função do calendário apertado. É isso, gente, o Campeonato Brasileiro começa e é um campeonato que a gente vai acompanhar até lá no dia 5 de dezembro para ver quem vai ser o campeão dessa edição do Campeonato Nacional. É isso, um abraço a todos, valeu!